Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Um prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula aí do nosso curso, tá? Hoje aí a gente vai dar sequência ainda aí na questão de alelos múltiplos. Vamos falar de uma doença que tem muito a ver com a incompatibilidade dos fatores RH, né? Lembram que na aula passada a gente tratou do fator RH, que além da classificação do sistema BO, a gente tem que levar em consideração o fator RH, porque se uma pessoa que possui aí o fator RH presente na membrana das suas hemácias, ele não pode entrar em contato, por exemplo, com uma pessoa que não tem esse fator RH. Por que isso? Porque essa pessoa que não tem o fator RH vai produzir anticorpos para aglutinar essas hemácias, tá certo? Uma relação que se faz e que é muito difundida e causou muitos problemas aí, mas logo que foi descoberto esses fatores RH e que depois teve muito problema de doença, de abortos, né, e de recém-nascidos, né, é a chamada doença hemolítica do recém-nascido, ou DHRN, ou conhecida também, e mais conhecida, acredito eu, como eritroblastose fetal, né? Como funciona essa eritroblastose fetal? É o que a gente vai aprender nessa aula aqui, tá? O problema mais comum de incompatibilidade RH, ou seja, lá do fator RH, é a DHRN, tá? Ela pode surgir durante a gravidez. Normalmente não ocorre contato direto entre o sangue materno e o fetal durante a gravidez, né? Entretanto, se um pequeno volume de sangue RH positivo extravasa através da placenta do feto para a corrente sanguínea da mãe, a mãe começa a produzir anticorpos anti-RH. Tá? Com a maior possibilidade de extravasamento do sangue fetal para a corrente sanguínea da mãe na hora do parto, em geral o primeiro filho não é afetado. Se a mulher engravidar de novo, no entanto, seus anticorpos anti-RH vão atravessar a placenta e entrar na corrente sanguínea do feto. Se o feto for RH negativo, não tem problema, pois o sangue RH negativo não possui o antígeno RH. Se o feto for RH positivo, entretanto, a aglutinação e hemólise causadas pela incompatibilidade sanguínea entre o feto e a mãe ocorrem no sangue fetal. Tudo que está escrito aqui, gente, a gente pode resumir e em poucas palavras aqui. Vamos supor que a mãe, olha aqui tem um desenho, tá? Vamos tentar utilizar o desenho aqui então. Vamos supor que a mãe, pensando apenas no fator RH, nem vamos ver a tipagem sanguínea, que isso não causa esse tipo de problema. O que causa esse problema é justamente o fator RH. A mãe, então, ela é fator RH negativo, certo? Ou seja, ela não tem o fator RH aqui, tá? Engravidou, tudo bem, e o filho possui o tipo sanguíneo classificado lá no sistema BO, porém, ele tem a presença do fator RH, ou seja, o feto é RH positivo, tá? A gente aprendeu na aula passada o que? Se, por exemplo, hemácias com o fator RH negativo entrarem em contato com um outro sangue que possua o RH positivo, não tem problema. O problema é do contrário. Se, por exemplo, você tiver o extravasamento de sangue do feto, que é RH positivo, vai entrar na corrente sanguínea da mãe um RH positivo aqui. O que vai acontecer? Prontamente ela vai produzir o que? Anti-RH. Por quê? Porque para ela é algo diferente isso aqui, ó. Tá vendo? Nenhuma tem e essa aqui tem o fator RH. Então, elas vão ser aglutinadas por causa da presença do anti-RH produzido pela mãe. Beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção aqui. O segundo é que a mãe ela não produz anti-RH sem ter o contato com
essas hemácias com o RH. Ou seja, ela nem conhece ainda aqui, ó, né? Ela não conhece ainda, então ela não tem presente no seu plasma sanguíneo anticorpos anti-RH. Porém, quando há sensibilização, ou seja, quando ela entra em contato a primeira vez, aí sim ela vai produzir o quê? Anti-RH. E aí o sistema imune já vai ter sim a presença do anti-RH, tá? Então, por isso que ali na leitura ali fala o quê? Que o primeiro filho talvez não tenha problemas. Por quê? Porque quando não há um contato direto entre o sangue do feto com o da mãe, certo? Primeiro. Então não tem como ela ter contato com o fator RH aqui. Tudo normal. Porém, no momento do parto, sempre há aí um extravasamento de sangue, né? E acaba o quê? Sangue do feto entrando em contato com a corrente sanguínea da mãe, né? E aí o sistema de defesa vai fazer o reconhecimento desse RH e vai falar o quê? Nossa, é diferente do que nós temos aqui. Vamos produzir anticorpos para combater aquilo que está chegando aí na corrente sanguínea, que é diferente do que nós temos, né? E aí ela vai produzir, ou seja, sensibilizou o sistema imune da mãe. Quando ela tiver o segundo filho, que é o problema. Por quê? Porque o segundo filho, se também for RH positivo, a mãe já vai ter o anti-RH aqui presente. E o anti-RH, ele consegue atravessar a placenta. E aí o que vai acontecer? O anti-RH vai reconhecer esses aqui como intrusos e vai fazer o quê? Vai destruir essas hemácias aqui, causando problemas para o feto, né? Ou seja, muitas vezes pode causar aborto, pode destruir ali, caso você não tenha o conhecimento sobre esse fator RH aqui, tá certo? Então não tem muito segredo, né? Na verdade é uma questão de ter e não ter. Se ela tiver, por exemplo, o primeiro filho, RH positivo, teve o parto, o sistema acabou entrando em contato, ela começou a produzir o anti-RH. O segundo filho, porventura, não tem o RH positivo, ele também é negativo. Vai ter problema? Não vai ter problema nenhum. O problema é se o nenê, se o feto, ter sangue RH positivo e a mãe negativo. Esse que é o grande problema aí que envolve a eritroblastose fetal, certo? Isso causou muito problema antigamente, só que hoje em dia já se reconhece isso, você faz testes, você já sabe que tipo de sangue que vai ter lá o teu filho, se ele tem o RH, se ele não tem, se a mãe é negativo para o RH, já tem-se certos cuidados. E aí o que vai acontecer? Na hora do parto lá, o que vai acontecer é que uma injeção de anticorpos anti-RH, chamada de gama-globulina anti-RH, pode ser aplicada para evitar a eritroblastose, tá? Ou seja, mulheres RH negativa devem receber essa gama-globulina antes do parto e logo depois do parto ou aborto também. O que essa gama-globulina faz? Eles se ligam lá nos antígenos RH e vão inativar eles, ou seja, eles não vão deixar a mãe produzir esses anticorpos aí, tá? E aí não vai ter problemas em relação a essa diferença de fator RH aqui, tá? Esses anticorpos então se ligam e inativam os antígenos RH fetais, antes que o sistema imune da mãe possa reconhecer os antígenos estranhos com a produção dos seus próprios anticorpos anti-RH. Ou seja, esses anticorpos aqui, anti-RH, vão fazer o quê? Vão inativar os antígenos RH, né? Ou seja, vão chegar aqui e vão inativar
esses RH aqui positivo, tá? E vai acontecer o quê? A mãe então não vai produzir anticorpos, tá? Por quê? Porque eles foram desativados aqui através dessa injeção aqui, tá? Desse soro que é aplicado então nessas mulheres que possuem o sangue RH negativo, tá certo? Beleza, pessoal? Então, a eritroblastose é um problema que está diretamente relacionado ao fator RH, que ocorre quando a mãe é RH negativa e o feto é RH positivo. Então, o problema é quando a mãe é RH negativo e o feto é RH positivo. O problema é quando ocorre isso aqui, tá? O que vai acontecer? O primeiro filho vai fazer a sensibilização do sistema imune da mãe, a mãe vai passar a produzir os anti-RH. O segundo filho, se também tiver o fator RH positivo, pode sim ter problemas aí no desenvolvimento fetal, tá bom? E hoje em dia, então, você conhece aí uma injeção, né, vamos chamar de soro, né, que é aplicado, então, antes e depois de cada parto que essa mãe vai ter. Para quê? Para inativar, então, esses antígenos RH do feto, para que ele não entre em contato com o sistema imune da mãe e que a mãe não tenha, então, o reconhecimento daquilo seja estranho e a produção dos anticorpos. Então, a mãe não vai produzir anti-RH e vai ter a possibilidade de ter um segundo filho, terceiro, sem problema nenhum quanto ao fator RH, certo? Pessoal, nossa aula de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Desejo a vocês aí bons estudos e até a nossa próxima aula.